Meus amigos da Santos FM, do programa Entre Linhas, estamos começando mais uma edição especial no dia de hoje, você acompanhando pelo Dial aqui nos 92.5 no rádio, também na nossa página do Facebook, facebook.com.br Entre Linhas no rádio com imagens. Estou compartilhando também no meu canal no YouTube e no nosso aplicativo disponível nas principais lojas de aplicativos e também no site aqui da Santos FM, o radiosantosfm.com.br. Hoje, para falar sobre uma programação que já começou no último dia 13, a 9ª Parada do Orgulho LGBT+. De Santos é a 9ª edição e que tem o ponto alto neste fim de semana, no domingo, para conversar sobre a edição 2026. Eu estou aqui com o Eduardo Ferreira, que é o grande responsável por toda essa organização. Edu, obrigado pela presença novamente aqui no Entre Linhas. Bom dia. Bom dia, Alex, mais uma vez, muito obrigado por estar nos recebendo aqui para falar dessa pauta que para nós é tão importante. Muito bem. Pelo que eu percebi, não sei se eu estou equivocado, esse ano com uma programação mais ampla, né? Começou com antecedência, enfim. Dá para você comentar um pouquinho como é que foi todo esse preparativo para o ápice do evento que vai ser no próximo domingo, Edu? Esse ano nós estendemos a programação, né? Nos últimos anos a parada ela sempre ocorreu no fim de semana, né? Com a feira, com a parada e também com os Jogos da Diversidade. Para esse ano nós tivemos uma programação ampliada, né? Nós começamos no dia 13 de junho com a 5ª edição dos Jogos da Diversidade lá no Sesc Santos, né? E depois, na segunda-feira, do dia 22, nós iniciamos o que nós chamamos de Semana do Orgulho, né? Então tivemos bate-papos, manhãs de acolhimento, café da manhã, diversas atividades de segunda até quinta-feira, né, até ontem, onde a gente pôde debater a pauta LGBTQIA+, de forma diversa, né, falando sobre turismo, empreendedorismo, acolhimento, desenvolvimento social, a criação de uma casa de acolhimento, por exemplo, para que a gente possa trazer a construção dessa pauta, mas de forma interseccional também. Legal. O Edu, como é que foi possível aumentar a programação desse ano, né? Porque a gente sabe que uma organização de um evento de um fim de semana já é difícil, imagina, com mais de uma semana de antecedência. Como é que foi possível, como é que vocês conseguiram viabilizar essa novidade para 2026? Para esse ano, os preparativos, né? Às vezes a pessoa pensa, a Parada Santos acontece nesse domingo e a gente começou a trabalhar nesse mês, né? Na verdade, foi 1 ano e meio de preparo. Nós iniciamos os trabalhos, né, em janeiro do ano passado, antes mesmo de encerrar a 8ª edição, né? E contamos para esse ano, felizmente, com bastante apoio, né, de emendas de vereadores, deputados estaduais, deputados federais. E se você me permite aqui, é até bom a gente citar, né? Hoje a gente tem emenda para este ano, né, das vereadoras Cláudia Alonso, Débora Camilo, Renata Bravo, Cacá Teixeira, Chico Nogueira, Doutor Caseiro, Zequinha Teixeira, e também da deputada estadual Tainara Faria, do deputado estadual Guilherme Cortez e da deputada federal Samia Bonfim. Fora todos os apoios, como da APA também, através do Mais Orgulho, da Ser Mulher, da Secretaria de Cultura Municipal, né, e da Secretaria de Cultura também estadual. Então, esses apoios possibilitaram que a gente trouxesse uma programação estendida, né, para além da manifestação que acontece no domingo, para poder falar sobre empreendedorismo, para poder falar sobre desenvolvimento, para poder falar também e principalmente sobre o acolhimento. Legal, estou vendo aqui, já que a gente está nesse momento de citar todo mundo que apoia, porque as pessoas não entendem muitas vezes que é um evento que é oficial no calendário da cidade, né? E tem aí apoio, como você disse, de tantos vereadores, mas tem da prefeitura, das secretarias que você citou também, mas o governo do estado, Secretaria de Justiça e Cidadania do estado de São Paulo, Programa Cult SP, Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do estado de São Paulo, governo federal, pelo Ministério da Cultura, e aí uma série de outros apoiadores aqui também, que a gente poderia citar, o Sesc Santos, a Sabesp, enfim. Quando o evento ele expande essa questão, muita gente trata ainda como algo de nicho, né? Mas quando você tem uma chancela de várias entidades e de várias esferas governamentais, não é algo simplesmente municipal, tem o governo do estado, tem o governo federal,
é uma prova de que a sociedade está olhando de outra forma, o interesse por políticas públicas nesse sentido tem sido mais sério. Isso é uma amostra de como a discussão amadureceu no Brasil, Edu? Com certeza, né? Eu acho que a gente está no momento onde o debate sobre políticas para a população LGBTQIA+, ela precisa ser pautada, ela precisa ser debatida, e, obviamente, né, a gente precisa também avançar na construção dessas políticas, né? E ter o governo federal, o governo estadual, o municipal, né, ter todos esses atores na construção dessa programação aqui na cidade de Santos, comprova o quão importante são essas pautas, né, mas também o quão necessário que a gente possa avançar. Inclusive, já entra de encontro com o tema desse ano, né, que é a rua convoca, a urna confirma, né? O mesmo tema que a Parada de São Paulo teve também, né? Diversas paradas de forma coletiva escolheram esse tema no estado de São Paulo, e a gente tem como principal objetivo fazer com que a população, não só a população LGBTQ+, mas a sociedade em geral, compreenda a importância do voto, né? Compreenda a importância da participação na política. Quando eu falo de política, né, em momentos de extremismo, né, de polarização, a gente não está falando de partidarismo, a gente está falando de polis, né, da construção da sociedade através das pessoas que nela habitam e pelo diálogo, pela construção. Então, trazer esse tema, né, e ter esse apoio dessas instituições é uma forma da gente convidar a população LGBTQIA+, convidar a sociedade para entender a importância do voto e a importância de entendermos em quem a gente está votando, quais são as propostas dessas pessoas e se esses candidatos possuem propostas para essa população, e para nós específicos, né, a população LGBTQIA+. Legal. O Edu, você citou aí no começo uma questão envolvendo local apropriado para acolhimento, né? A gente sabe que a violência dentro do seio da própria família é muito forte, as pessoas até que acabam indo para a rua, tem a questão da prostituição que acaba acontecendo também, e na hora de acolher estas pessoas, hoje a gente até tem dificuldade para acolher o morador de rua propriamente dito, a mulher em situação de violência doméstica, tem cidades que não tem uma casa de acolhimento. Houve até um caso que a gente noticiou numa cidade em que tinha no mesmo local o acolhimento para moradores de rua, moradoras de rua e mulheres vítimas de violência em casa. Que dirá para esta população LGBT? Hoje, qual é o cenário, digamos assim? Existem lugares no Brasil em que esse acolhimento é mais bem feito, é diferente. A gente precisa discutir isso aqui em Santos, na Baixada Santista. Esses locais existem ou deveriam existir, Edu? Sim, né? Já existem, né, diversas casas de acolhimento específicas, né, para a população LGBTQIA+, em todo o Brasil. Inclusive, na terça-feira, um dos convidados que estiveram presentes para ajudar a gente a debater a construção dessa casa de acolhimento aqui na cidade de Santos foi o Alberto da Casa Florescer, né, da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo possui algumas casas de acolhimentos que específicas, né, para a população LGBTQIA+. E quando a gente fala desse recorte, né, foi muito bem dito, né, como você explicou, acontece muitas vezes nessas casas de estarem todas essas pessoas juntas, e a gente precisa entender as especificidades, né? Não tem como mulheres que sofreram violência doméstica estarem ali juntas, né, com todo o outro público. É preciso um olhar diferente, e aí por isso que a gente fala de acolhimento, né? Não é simplesmente uma casa abrigo, passagem, é o acolher, e o acolher ele passa pelo cuidado também. E não só na questão de ter um teto. Quando a gente fala agora, né, da população LGBTQIA+, que são principalmente jovens que são expulsos de casa quando se entendem pessoas LGBTQIA+, então pela sua identidade de gênero, pela sua orientação sexual, às vezes com 12, 10, 14 anos de idade, são colocados na rua, ter um espaço, uma casa de acolhimento específica para esse público, né, para essa população, que vai entender a sua real necessidade, que vai ter um acolhimento psicossocial, que vai fazer o acompanhamento também na questão de educação, para que essa pessoa continue estudando, continue na escola, né, dependendo da idade, que essa pessoa consiga ser inserida no mercado de trabalho, até para que ela tenha autonomia também, né, e tenha recuperado a sua dignidade e sua autoestima. Então, eu acho que todos esses elementos, né, comprovam a importância de a gente ter uma casa específica para essa população LGBTQ+, porque o recorte é diferente.
o olhar ele precisa ser diferente. Quando a gente fala de acolhimento, cada recorte, cada grupo, cada necessidade, ela precisa de um olhar específico, né, e cuidadoso para isso, para que a gente acolha essa população, acolha essas pessoas e consigam reinseri-las na sociedade, né? Até porque quando a gente fala de acolhimento, como você bem disse, não é só o teto, né? Muitas vezes um cuidado médico por algum ferimento, um banho, uma alimentação, uma cama quente, não é só isso. Até o profissional da área de assistência social e de saúde, de psicologia, por exemplo, se ele tem experiência em determinada área, se ele estudou para aquilo, se ele tem um conhecimento para aquilo, a abordagem dele vai ser diferente. Porque também não adianta nada você criar um espaço e o profissional ter que... Porque ele tem que fazer um acompanhamento daquela pessoa que está ali. Vai ali, não é um drive-thru de atendimento. Não, o cara tem que voltar no outro dia, entender como é que funciona, tentar tirar dessa pessoa alguma coisa do histórico que talvez ela não fale no primeiro momento, para se entender o porquê que essas coisas aconteceram, até se foi cometido algum crime com essa pessoa, porque talvez ela não tenha a confiança de falar para uma autoridade policial, mas vai falar com outro profissional e aí se encaminha para a resolução de um crime eventualmente. Até isso a gente tem que discutir, porque é preciso se entender se as universidades, assistência social, psicologia, enfermagem e tal, têm capacitado profissionais com esse olhar, né, Edu? Exato, né? Eu vou falar de uma pesquisa, né? Eu já tive em outros momentos aqui falando sobre filmes, né? Como você sabe, eu sou cineasta também. E a gente produziu um curta-metragem que abordava realmente esse recorte específico, abordava alguns personagens que, infelizmente, né, foram expulsos de casa e passaram por essa situação. E dentro dessa pesquisa a gente percebia que, para muito além, né, de você simplesmente ser colocado na rua, a gente está falando de uma quebra de confiança, né, de uma pessoa que nasceu ali, tem um pai, tem uma mãe, está naquela casa, naquela estrutura familiar, no seu porto seguro, né, e de repente tudo isso é quebrado. A pessoa que você mais confia, a pessoa que a sua vida inteira te acolheu, te protegeu, coloca você na rua, é preciso ser feito um trabalho muito grande, um acompanhamento muito grande, para que essa pessoa tenha sua autonomia e principalmente sua autoestima reconstruída novamente, né? Então não é algo que acontece da noite para o dia, é uma violência quando a gente coloca essas pessoas na rua, aliás, a gente não, né? Quando essas pessoas são colocadas na rua, para fora de suas casas, é uma violência que muito provavelmente vai acompanhá-las até o fim de suas vidas. Então é algo que precisa ser trabalhado com muita calma, com muito cuidado. Qual é o cenário hoje, Edu, aqui em Santos especificamente, né, das pessoas que sofrem algum tipo de violência psicológica, física, enfim? Hoje, de que forma é prestado esse auxílio para as pessoas aqui? Tem entidades, ONGs que ajudam de alguma forma também? A gente não tem ainda nenhum espaço específico, né? Nenhum encaminhamento específico com um recorte da população LGBTQ+. E por isso que a gente luta muito pela construção dessa casa de acolhimento, né? Para que exista um recorte específico com um olhar voltadas às peculiaridades, né, da população LGBTQ+. É diferente, a gente sabe o quão é importante, e não é uma pela demérito da outra, o acolhimento é necessário, por exemplo, às mulheres que sofreram violência doméstica. É um recorte muito específico, e precisa ter um atendimento especializado para isso e diversos cuidados que precisam ser acompanhados disso, né? E a mesma coisa na população LGBTQ+. Infelizmente, a gente ainda não tem. Quando a gente fala de acolhimento, existe sim na cidade de Santos, né, diversas casas de acolhimento, a casa-abrigo, onde essa população é inserida, é colocada, mas a gente compreende que não é o ideal, né? Até porque, dentro desses espaços, elas podem sofrer diversas outras violências também. Elas vão estar, sim, não vão estar na rua, onde é um espaço extremamente agressivo, né, extremamente opressor, principalmente para a população LGBTQ+, mas ao estar debaixo de um teto, que não tem esse acolhimento, ela pode sofrer de diversas outras violências. Então, a construção desse espaço é muito importante. Infelizmente, nós ainda não temos.
Legal, a gente está conversando nesta edição do Entre Linhas com o Eduardo Ferreira, e ele colocou uma sigla ali, só bom a gente reforçar, né? Presidente da APOL LGBT. Explica direitinho o que é a APOL LGBT dentro da nossa audiência rotativa, para quem está te ouvindo pela primeira vez, e qual é você, obviamente, você é o presidente da entidade, né? Mas como é que é essa atuação mais ampla aí, como presidente da entidade, o Edu? A APO LGBT é a Associação da Parada do Orgulho LGBT de Santos, né? Então, é um nome muito grande, então a gente resume ali, a abreviação é APO LGBT. Inicialmente, a associação ela foi criada para realizar a manifestação que é a Parada Santos, mas a gente percebeu que não dava para a gente olhar, né, para a nossa população, para os problemas, para as pautas da população LGBTQIA+, somente na parada. A gente precisava desenvolver ações, né, concretas, política pública, que é ocorrência de janeiro até dezembro. Então, uma das principais ações que nós temos é a questão de visibilidade, né? É a visibilidade através da cultura, porque através da cultura a gente consegue dialogar, a gente consegue educar, a gente consegue conversar e transformar a sociedade. Quando eu digo cultura, para além das manifestações sociais, mas a cultura enquanto forma de vida da sociedade, né? Então, são ações realizadas de janeiro a dezembro, desde a Parada na Lagoa que nós tivemos em fevereiro, lá no Monte Serra, o Festival de Cultura LGBTQIA+, as ações da Parada e da Semana do Orgulho, né, que estão acontecendo durante essa semana e se encerra agora com a Parada LGBT no domingo, mas também diversas rodas de acolhimento que acontecem mensalmente, que a gente realiza para poder receber essas pessoas, ter um momento de acolhimento com um especialista, e também na questão de empreendedorismo, né? A gente desenvolveu um programa que a gente chama de LGBT, Levanta a Gente, Bora Trabalhar, né? Que é uma forma da gente desenvolver o empreendedorismo LGBTQ+, aqui na cidade de Santos. A gente iniciou no passado, em parceria com o Instituto Besouro, o Prende LGBT, onde os alunos receberam uma bolsa, inclusive, para poderem se capacitar, né, no empreendedorismo. Tivemos também a parceria com o Feito em Santos, com algumas oficinas, e a gente segue agora, até o fim do ano, mensalmente, com atividades, profissionalizando e criando uma rede empreendedora LGBTQ+, aqui na cidade de Santos, para que a gente possa gerar renda também para essa população. Então, são diversas ações na área de saúde, na área de empreendedorismo, na área de cultura, desenvolvimento social com a luta pela construção da casa de acolhimento, no advocacy também, né, junto com o legislativo municipal, estadual, federal, na aprovação de legislação, né, que possa manter, e não só manter, né, mas poder nos permitir termos os direitos garantidos a nós pela Constituição. Então, são diversos trabalhos de diversas linhas que a gente vem trabalhando ao longo do ano. Agora, o Edu, com a visibilidade que vocês ganharam aí nos últimos anos e também com a associação, acontece de vez em quando de vocês serem acionados para resolver algum problema de alguém, mesmo não sendo algo que esteja no escopo da entidade, né? Vocês não têm uma área mais, uma sede física com isso que a gente está discutindo agora, por exemplo, com acolhimento, mas tipo, as pessoas conhecem você, conhecem outras pessoas da entidade, te ligam, te mandam mensagem, aconteceu isso assim, assim, assado, com determinada pessoa que está precisando de ajuda, e aí vocês correm, falam com quem precisa nesse sentido. Acabou que indiretamente vocês assumiram essa responsabilidade, Edu? Também, né? Felizmente, na cidade de Santos, nós temos diversos grupos coletivos que também realizam esse trabalho muito bem, né? Mas nós sempre somos acionados, e o que nós fazemos é acompanhar e fazer os devidos encaminhamentos, né? Então, a gente está sempre em articulação junto com o Conselho de Políticas LGBT+ da cidade de Santos, com o LGBT, com a Coordenadoria da Diversidade de Santos, a CODIVER. Então, sempre que necessário e chega a nós algum caso, a gente tenta entender o que está acontecendo, acompanha a situação e faz os encaminhamentos necessários, como, por exemplo, se necessário, a realização de um BO, se necessário, o encaminhamento para algum setor da saúde, da educação, que também acontece muito. Então, a gente faz esse acompanhamento, sim, né, dá o primeiro acolhimento e depois o acompanhamento para que as situações sejam desenvolvidas. Mas a gente tem o entendimento de que
nós não estamos sozinhos, né, e que a gente não pode resolver isso tudo sozinho. Então, a gente aciona toda essa rede, não só de coletivos que existem na cidade de Santos, na Baixada Santista, mas também as autoridades competentes para que todas essas situações sejam resolvidas. Legal, você sabe que eu sempre entrevisto o Edu no estúdio, né? E hoje, como é uma edição especial, nós estamos conversando online, e aí eu estou vendo ali um Robocop, acho que é um Wolverine que tem ali atrás, um Capitão América, tá vendo? Acertei, um Super Mario Bros. Ali, enfim. E aí o Edu está citando essa questão da arte como forma de conscientizar as pessoas, né? Eu vou ter que falar aqui, mas a história é verídica, mas se você não viu o filme, eu lamento, veja, já foi o tempo de deixar de ser spoiler, né? O filme da Fernanda Montenegro, né? O Vitória, que tem uma personagem na história que é importantíssima, que ajuda ela no momento mais difícil ali, né? Como há outras obras no audiovisual brasileiro, o Edu produz o material dele, produz o conteúdo dele, mas quando ganha essa visibilidade das grandes telas, né, no cinema, até mesmo nas novelas, né, e isso vai fazendo com que as pessoas se humanizem, por incrível que pareça, esse é o termo, né? Se humanizem um pouco mais, porque certamente você já deve ter visto um vídeo que circula aí pela internet, lá dos anos 80, em que as pessoas perguntaram se seu filho fosse homossexual, o que você faria? Ou o que você acha que deveria ser? Acho que tinha que matar, acho que tinha que prender, não sei o quê. As pessoas assim, falando sobre isso de uma forma absolutamente tranquila, né? Não, acho que tem que matar mesmo e tal. Hoje estamos mais civilizados, né? A pessoa talvez ela até possa pensar isso, mas ela não verbaliza e não faz propaganda disso, até porque se ela fizer isso é crime e ela vai presa, né, se isso for constatado. Ou essas agressões que a gente vê muitas vezes, né, contra quem quer que seja. Essa é uma das missões, é por isso que talvez você tenha enveredado pelo audiovisual também, né, Edu, ajudar a humanizar as pessoas contando histórias como tantas essas que a gente acaba vendo por aí no cinema, na televisão. Exatamente, Alex. Eu sou uma prova disso, né? Eu passei por um momento na minha vida muito crítico, né, em relação à saúde, mas muito difícil, que faltavam forças, não sabia se ia dar para continuar ou não. E foi um filme que me deu força para que eu seguisse, né? Para que eu lutasse para conseguisse atravessar esse momento muito turbulento e difícil, né? A Cor Púrpura de Steven Spielberg, que é um grande clássico, né? Que por coincidência foi lançado no ano que eu nasci, em 85. Então, o cinema ajudou a moldar quem eu sou e ajudou a me salvar também. Então, eu acredito que não só o cinema, mas a cultura, ela tem uma função também transformadora. Ela tem uma função de também educar, de provocar, obviamente, também, né? De criticar, né? Eu digo pela crítica mesmo construtiva, né? E através da arte, através da cultura, através do cinema, das séries, né, a gente consegue dialogar pautas que muitas vezes são muito difíceis de se conversar. Ter ali personagens que consigam de forma humanizada passar sensações, emoções, sentimentos, né? Nós somos seres humanos, a gente sente. Infelizmente, por conta da correria do dia a dia, né, a gente às vezes acaba esquecendo de sentir. Mas a arte nos permite parar por alguns segundos, né, soltar um pouquinho o celular, ou se estiver segurando o celular, parar de girar ali o feed e nos conectarmos com algo. E quando a gente se conecta, quando a gente sente, a gente passa, para além de ouvir e escutar, né, a gente passa para além de ver, olhar, né, para além de ouvir, né, poder escutar o que essa outra pessoa, o que esse personagem está dizendo, isso ajuda a gente a compreender. E através da cultura, eu acredito que é possível, sim, a gente transformar a sociedade, né? A gente debater assuntos que são críticos, como, por exemplo, né, a gente está falando sobre isso nesse momento, sobre a violência contra a população LGBTQIA+. E através da cultura a gente consegue criar esse diálogo, né? Começar a debater o que está acontecendo, por que isso está acontecendo, e como que a gente vai enfrentar e vencer esse momento. E fora que hoje em dia você precisa lidar sempre com aquela ideia de cultura woke, agora tudo é cultura woke. Alguém conseguiu ver cultura woke no filme do He-Man.
Não sei se você assistiu o He-Man, os Mestres do Universo, que é divertido para quem é da minha idade e tal. Você falou que você é de 85, então você não vai lembrar muito bem do He-Man, porque você era pequenininho. Eu Mas assistia. eu sou de 75, eu sou 10 anos mais velho que você. Enfim, mas as pessoas conseguiram problematizar até o fim. E mesmo que tivesse a cultura, enfim, sei lá, cada um deveria se preocupar, se importar. Você se divertiu? Eu sempre falo isso, né? Você se divertiu com o filme? Beleza. Você tem maturidade para interpretar as coisas? Por exemplo, eu vejo aí muito cara que é completamente. Qual é que expressão que eu posso usar? O cara é incoerente, né? O cara vai ver o filme do Queen, o Bohemian Rhapsody, né? E se emociona com o filme e tal, aí sai do cinema, começa a fazer piada, falar besteira, tratar mal as pessoas. O cara admirava, gostava do Freddie Mercury, chorou no filme e não entendeu nada do que estava se passando ali, da história do cidadão em questão. Assim, eu me surpreendi, o Eduardo, o dia que a gente fala do Freddie Mercury, mas ele sempre teve um visual que dava a entender que ele era quem ele era. Mas, por exemplo, eu não sei se você é fã de metal e tal, o Rob Halford, vocalista do Judas Priest, quando ele revelou ao mundo que ele tinha um relacionamento com outro homem, enfim, os metaleiros cabeludos, brabos e tal, que muita gente chama de radicais, olha, os que eu conheço, ninguém deu bola. Os shows do Judas Priest no mundo e os discos continuaram vendendo, eles continuaram lotando o show. Quando vem aqui no Brasil, os caras vão no show, ninguém nem se preocupa com isso. Eu me pergunto, se você não se preocupa com isso, quando o assunto é um artista, o Elton John, sei lá, tantos outros, por que você tem que se preocupar se o cara trabalha na tua empresa, se ele é o prefeito, se ele é o vereador, se ele está na padaria junto contigo? A sociedade é meio esquisita, né, Edu? Acho que já foi pior, está melhorando, mas ainda tem essas coisas, né? Ainda tem, mas eu concordo, né? Eu pego até essa frase, isso já foi pior e está melhorando. Eu acho que até o fato de estarmos aqui debatendo sobre esse assunto, né, ter esse espaço para que a gente possa conversar, trazer a opinião, as pessoas ouvindo, isso mostra que a gente está evoluindo e está num outro momento, né? Eu acho que é uma questão cultural, mais uma vez, quando falo de cultura, é uma questão cultural que precisa ser desenvolvida dia a dia, precisa ser construída passo a passo, para que a gente tenha essa transformação na sociedade. Os valores da sociedade, há um século atrás, eram outros, né? E os valores, eles vão mudando conforme a sociedade vai evoluindo, né? Conforme o tempo vai passando. Então, o que a gente precisa realmente é de bastante troca, bastante diálogo, bastante espaço para que a gente consiga evoluir também nessa questão. Por mais que a gente viva hoje momentos de muita polarização, de muito extremismo, a gente sabe que a gente está dando um passo de cada vez, que a gente está evoluindo ano a ano, para que a gente tenha uma sociedade mais justa, mais digna, né, para todas as pessoas. Então, acho que a gente está no caminho, sim, né? Ainda não é onde a gente gostaria de estar, mas muita gente já lutou, infelizmente tombou, mas que construíram esse caminho para que hoje a gente possa estar aqui na rádio debatendo a pauta LGBTQ+, o que há 10 anos atrás provavelmente seria impossível, né? Verdade. O Edu, aproveitando, né, que a gente pegou essa carona aí no tema audiovisual, eu até já vou perguntar, vou abrir um parênteses aqui, perguntar o que você anda aprontando em termos de produção, mas só voltando para a questão temática. Hoje, a produção de séries, de filmes no Brasil, ela está acompanhando o ritmo do que você vê em alguns outros países? E tem muita coisa que acaba ficando escondida, assim, as pessoas acabam... Porque blockbuster, você sabe como é que é, né? Arrasa quarteirão, é difícil você até ter determinados filmes que entram em circuito comercial, quando entram ficam muito pouco tempo, né? Como é que você vê essa questão, né, de comercial dos filmes, especialmente aqui no Brasil? Eu acho que a gente vive um momento histórico, né? O fato de, nos últimos 2 anos, né, 2 filmes indicados ao Oscar, termos ganhando o Oscar no ano retrasado, é um momento histórico para o cinema e para o audiovisual brasileiro.
mas ainda é preciso muito cuidado, né? A gente precisa entender, por exemplo, as questões de regulação, que é muito importante, né? A lei dos streamings, até para que a gente possa desenvolver com bastante força o cinema e o audiovisual brasileiro. Mas acho que a gente está no caminho muito bom. A qualidade técnica do audiovisual produzido aqui, do cinema produzido aqui no Brasil, não perde para nenhum lugar do mundo, né? Claro, quando a gente fala de uma produção de Hollywood com 300 milhões de dólares e uma produção brasileira com 10 milhões, 20 milhões de reais, é óbvio que essa distância de orçamento, ela pode, de alguma forma, e ela vai, de alguma forma, se mostrar ali com uma diferença de qualidade na tela. Mas a qualidade da produção que nós temos hoje, tanto no cinema, nas séries, na televisão, ela não perde hoje para nenhum lugar do mundo, né? A produção brasileira é realmente muito boa, tem evoluído muito, as narrativas também, a técnica, além, claro, né? E Fernanda Montenegro e Wagner Moura comprovaram isso na atuação, principalmente. Legal, só dando... É até importante destacar também, estava esquecendo, recentemente a gente teve o lançamento do streaming brasileiro Tela Brasil, com mais de 500 produções audiovisuais brasileiras, né? E aí não só recentes, mas de forma geral, que comprovam isso com acesso gratuito. Então, quando a gente fala do comercial, né, de ter essas janelas para que a gente possa também divulgar e disseminar a produção audiovisual brasileira. Muito bem. São várias boas produções, inclusive, que mostram o Brasil que a gente tinha esquecido, né? Eu era moleque quando aconteceu aquela história do Césio lá em Goiânia. Do mesmo jeito que eu fiquei surpreso quando eu assisti a série da HBO do Chernobyl e saber o que aqueles caras fizeram para evitar o pior, que a notícia chegava aqui, né? Daquele jeito, pasteurizada, fragmentada e tal. A série mostra que teve gente que literalmente se sacrificou para evitar o pior. E essa série de Goiânia é mais ou menos a mesma coisa, guardadas as devidas proporções. É o maior acidente radiológico, radioativo do mundo em todos os tempos, que não numa usina nuclear. Então, aqueles caras que trabalharam para evitar o pior ali, a questão da política, né, como tentaram não apavorar a população, porque isso aconteceu na pandemia, né? Não queriam apavorar a população. Se o cara morresse, tudo bem, desde que ele não apavorasse ninguém, né, morria lá, quieto, a família chora, mas não apavora os outros e continua-se a vida. Era o que muitos queriam, infelizmente. Então, essa série, por exemplo, aí de Goiânia, do Césio 137, mostra um pouco da qualidade, tanto é que na Netflix ficou um tempo aí entre os mais assistidos, ficou entre os mais aclamados aí, né, pelo público em geral. Agora, o Edu, entre tantas atividades que você tem, como é que estão as suas produções, né? Aqueles capítulos dominicais e tal, como é que a gente conversa de vez em quando sobre isso? Como é que estão aí as tuas produções? Como é que você está nesse momento de criatividade ainda? Bom, nós temos lançamentos chegando, né? Nesse domingo, inclusive, né? Aliás, amanhã, sábado, oficialmente, a gente lança a nova temporada do Chá de Memórias. São 2 episódios, né, sobre a cultura LGBTQIA+, aqui da Baixada Santista, né, mais especificamente na cidade de Santos, que fala sobre personagens e territórios, espaços emblemáticos para essa população, né? Então, a gente oficialmente lança no sábado, dentro da Diversa Feira, a Feira Santista da Diversidade, né, que acontece nesse sábado, amanhã, do meio-dia até as 8 horas da noite, lá na Casa da Fronteira Azulejada. E oficialmente é lançado ali, mas a partir de domingo, ela estará nas redes lá no YouTube, youtube.com/doc de domingo. Então, são 12 episódios que trazem um pouco da história da cultura LGBTQ+, não só de Santos, mas da Baixada Santista, com Davi Marques, que é um personagem emblemático, né, que ajudou a construir a cena LGBT aqui da região, e também de uma das casas mais importantes que tivemos aqui na cidade de Santos, que foi a Tribal Club. Mas mais para frente, ali para setembro, daqui a 2 meses, a gente tem mais um lançamento, que é o Doc de Domingo, onde a gente vai abordar em 4 episódios sobre grupos históricos de teatro aqui da cidade de Santos. São grupos que ajudaram a construir a história do que é hoje, né, o teatro na cidade de Santos.
Então, são 4 grupos que foram ali selecionados que vão contar um pouquinho da sua trajetória e que, em paralelo, né, enquanto eles cresceram, amadureceram, ajudaram em paralelo a construir não só a cena teatral, mas a cena cultural, não só na cidade de Santos, mas em toda a Baixada Santista. Maravilha. Bom, a gente já deu uma viajada por outros temas, né, dentro do tema principal, mas acabamos falando sobre outras situações. Mas vamos falar da programação desse fim de semana, então, que é o ponto alto, né? Tem crescido a participação das pessoas, do público, especialmente no domingo, né? Qual é a expectativa de público de vocês para esse ano? Mas especialmente esse momento aí do fim de semana, até pelo que eu vi na nossa previsão do tempo, ao longo desta semana, a chance de ter chuva neste fim de semana é pequena, né? A não ser que mude. Mas, enfim, vamos torcer. A chance é pequena. O Galo não vai mudar de cor, não, nesta sexta-feira. Mas, enfim, o que você pode falar especialmente da programação do fim de semana, Edu? Bom, a gente começa então amanhã, sábado, com a nossa 4ª edição da Diversa Feira, a Feira Santista da Diversidade. Ela acontece na Casa da Frutaria Azulejada, lá no Centro Histórico de Santos, do meio-dia até as 8 horas da noite, né? Então ali nós temos mais de 60 empreendedores, é um recorde para a gente, no passado eram 50, esse ano são 60, boa parte deles empreendedores LGBTQ+, mas obviamente a gente está falando de Feira da Diversidade, a gente quer, na verdade, a inclusão, né? Então, são 60 expositores com os mais diversos produtos, parceria também com o Feito em Santos, aqui da cidade de Santos, da Secretaria de Economia Criativa e Comunicação. Temos mais de 20 performances artísticas também acontecendo nesse sábado, bate-papo também com o João Silvério Trevisan, um dos maiores nomes, né, da literatura e da militância LGBTQ+, do Brasil. Ele veio para Santos fazer um bate-papo sobre o livro dele, então é uma programação recheada nesse sábado. Fica aí o convite para todas as pessoas e, eu repito, né, para todas as pessoas. Você não é LGBTQ+, está tudo bem, é para você também, né? É para todas as pessoas. No sábado, 4ª Diversa Feira, Feira Santista da Diversidade. E no domingo, nós temos a 9ª parada do Orgulho LGBT de Santos, cada ano crescendo, se desenvolvendo, né? A gente começa o meio-dia com concentração na Praça José Bonifácio, a famosa Praça do Fórum, Praça do Teatro Coliseu ou Praça da Igreja Matriz, né? Cada um tem uma referência ali. Concentração a partir do meio-dia, e a partir do meio-dia a gente já tem atração cultural, performance, drag queens, música, dança. 2h30, a gente vai com o trio elétrico, rumo à Praça Mauá, e a partir das 14h30, lá na Praça Mauá, a gente tem um palco montado em frente à Prefeitura de Santos, nosso bandeirão de mais de 10 metros, hasteado ali no prédio da Prefeitura de Santos, e mais de 15 atrações artísticas também. A gente fica celebrando, se manifestando até as 8 horas da noite. A nossa previsão de público, né, é estimada, a gente estimaria aproximadamente 6, 7 mil pessoas. Quando a gente fala esse número, às vezes as pessoas se assustam, né? Mas 6 mil pessoas juntas ali ao mesmo tempo, a gente está falando de uma programação de 8 horas, né? Então, tem gente que gosta de assistir as drag queens e vão no período da tarde, tem gente que gosta de ouvir só música, os DJs, e vão só no período da noite. Então, um público que vai rotativo ali durante toda essa tarde, né? Um público que vai somente do meio-dia até as 3, um público que fica somente às 4, o público que vai somente para o período da noite, mas a gente estima entre 6 e 7 mil pessoas passando pela Praça Mauá e a Praça José Bonifácio durante esse domingo. E torcendo para que você esteja certo, hein? Que não chova, né? Que a gente tenha um dia nublado, ameno, gostoso, para que a gente tenha uma bela manifestação. Só lembrando que a novidade desse ano é a presença do nosso querido amigo VLT, né? Exato, ele saiu, ficou pronto. Ficou pronto e vai facilitar a vida de muita gente que, né, quiser deixar o carro em casa. Aliás, os organizadores de eventos no centro de Santos já têm batido nessa tecla, né? Até por uma questão de dificuldade para estacionar, enfim, né? Para quem puder, o VLT está circulando firme e forte por ali. Para quem vem de fora, porque eu imagino que venha pessoas de outras cidades, pertinho da rodoviária, ou seja, está no lugar certo, na hora certa. Imagino que tem algumas questões gastronômicas também para o povo, né, Edu? Também. Ali a gente tem dentro da Praça Mauá a Rota da Cerveja, que é uma ação da Prefeitura Municipal, da Secretaria de Turismo, né? Temos ali também
os espaços ao redor da praça, né, que estarão abertos também, recebendo o público presente, também o nosso apoiador, que vai estar ali presente em Rangaria, com seus lanches maravilhosos, né? Desculpa se eu fiz o merchan aqui. Não, pode falar. Apoio não tem problema nenhum, não. Pode falar. Então, são 8 horas de manifestação, mas com bastante acolhimento. Vamos ter a tenda do IBRAT também, né? Do Instituto Brasileiro de Transmasculinidades. Também vamos ter a tenda de redução de danos com a Associação Donas da Rua. Então, é todo um espaço preparado para acolher, né? Para receber bem, e para que a gente tenha uma grande manifestação e consiga sair dali celebrando e pautando, principalmente, né? Porque a gente fala de manifestação, o Manif tem um festa no meio, né? Mas termina com ação, para que a gente possa pautar o poder público, o executivo, o legislativo, o judiciário, que também vai estar ali presente com a gente, a promotoria é parceira também, a defensoria pública vai estar presente com a gente também, né? Para que a gente possa construir uma sociedade, né, mais justa para todas as pessoas. Legal. Eu prometo que a última, Edu, para a gente encerrar, você falou no começo da nossa entrevista que esta edição você começou a fazer 1 ano e meio antes. Eu brinco aqui sempre com os organizadores de eventos, quando chegam aquelas datas específicas, 10 anos, 15 anos, 20 anos, a ideia é sempre fazer algo maior, né, mais elaborado. Eu imagino já que, então, você esteja pensando na 2027, a 10ª edição. Tá mesmo? Tem planos ousados? Como é que vai ser em 2027 essa 10ª edição? A gente pode colocar o carro na frente dos bois nessa altura já? Tem alguma coisa que você tem que guardar as 7 chaves? Como é que está isso? A gente já começou realmente, né? A gente começou a trabalhar a 10ª edição agora em janeiro, né? Então a gente já iniciou o trabalho, o desenho, as conversas com apoio, com patrocínio, isso já foi iniciado, né? É porque a gente quer, sim, né, fazer uma grande celebração desses 10 anos de Parada do Orgulho LGBT de Santos, ampliar a programação também. Então, em primeira mão, né, já deixo aqui para você, em primeira mão para quem está nos ouvindo, uma das propostas que a gente traga toda a sociedade para construir o calendário, né? Esse ano nós tivemos a Semana do Orgulho, mas que a gente construa um calendário do mês do orgulho da Parada Santos, em parceria com as entidades, associações, coletivos, para que a gente possa, durante o mês de junho inteiro, debater a cultura LGBTQIA+, políticas para a população LGBTQIA+, e realmente pautar a sociedade sobre as necessidades dessa população. A gente precisa entender, de uma vez por todas, muita gente fala, mas vocês querem mais direito do que os outros. Não, a gente não quer mais direito do que ninguém. O que a gente quer são os direitos garantidos para nós pela Constituição. E através da cultura, do diálogo, do debate, que a gente vai construir, né, uma sociedade mais justa e igual para todos. Mas tem muita surpresa, não posso ainda soltar todos os spoilers, mas esse eu já consigo aqui trazer para você, que a ideia é trazer uma grande programação em parceria com toda a sociedade. Maravilha. Aguardaremos a divulgação e no tempo certo. Para quem quiser acompanhar a programação direitinho, redes sociais, Instagram, está tudo lá divulgado, né, Edu? Isso, na @Parada Santos Oficial no Instagram, também no Facebook, né? Toda a programação completa, os horários, os locais, endereços, né? Então, você pode, tem alguma dúvida também, pode mandar mensagem ali no direct, que a gente está sempre ali acompanhando e respondendo também. @Parada Santos Oficial, tanto no Instagram quanto no Facebook. Maravilha. Eduardo Ferreira, muito obrigado pelo bate-papo mais uma vez aqui no Entre Linhas, na Santos FM. Boa sorte no domingo com o evento e na programação também do sábado, que começou lá no dia 13, né? Você falou um pouquinho de como foram os debates, enfim, as ações, e que essa programação de 2026, que a gente sabe que está espremida, é um ano que tem Copa do Mundo e tem eleição e tal, 2027 vai ter a Copa do Mundo de futebol feminino no Brasil, né? Que coisa! Fica até uma dica, se quase que aconteceu ao mesmo tempo, né? Eu, por exemplo, esses dias descobri na Netflix, já que você é um homem do audiovisual, eu não sabia que tinha tido uma Copa do Mundo feminina em 1971. Não. E ficou escondida. A FIFA escondeu isso, o México promoveu uma Copa feminina em 71, mostraram para jogadoras americanas, todo mundo, não, começou em 91. Aí a jogadora, uma veterana, não me lembro o nome dela, ficou até emocionada. Falou, como é que eu nunca soube disso? Né? Teve lá Itália, Espanha, Inglaterra,
França jogando uma Copa no Azteca, no México, uma festança danada. Mas a FIFA falou assim, não fui eu que organizei, então... Em 71, só lembrando que o futebol feminino no Brasil foi crime. Durante muito tempo era proibido por lei. Então, olha só, fica até a dica aí do ano que vem, 2027, Copa do Mundo de Futebol Feminino no Brasil, né? Numa dessa faz alguma coisa quase que ao mesmo tempo, né? Olha, vai ser uma programação bacana. E Santos, pelo que eu entendi, vai ter seleção treinando aqui. Então vai ser um negócio bem bacana. Edu, obrigado pelo bate-papo, um abraço, até a próxima oportunidade, tá bom? Muito obrigado, Alex. Mais uma vez, essa parceria de anos, né? Estar recebendo aqui a pauta LGBTQIA+. Então, nosso muito obrigado. E depois a gente deixa para você também uma lembrancinha, um brinde da Parada Santos 2026. Deixe lá por volta do dia, deixa eu ver, 13. Acho que por aí. Mas depois... o pessoal guarda para mim, não tem problema nenhum. Muito obrigado. Mas ninguém, se deixar lá, o pessoal guarda direitinho, não tem problema nenhum. Muito bem, estamos fechando, portanto, esta edição do Entre Linhas, que você sabe, lá na nossa página do Facebook, facebook.com/entrelinhas no rádio. Assim que o programa termina, esta nossa live fica salva. Se você tiver perdido a edição ao vivo, pode assistir mais tarde, a qualquer momento do dia. Esta edição especial do Entre Linhas fica por aqui. Nós nos vemos e nos ouvimos no próximo programa. Um grande abraço a todos e até lá. Tchau, pessoal.